Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que no meio de toda essa grande armação que foi o Mensalão e o chamado Petrolão, tudo era com mão na época do PT, surge agora um agente infiltrado chamado Wagner. Wagner é o nome da pessoa que teria se encontrado com o ex-deputado Tony Garcia, do Paraná, que está denunciando o Moro de uma série de crimes, inclusive de ter feito forjar uma entrevista na revista Veja para prejudicar o ex-ministro José Dirceu, e uma entrevista onde ele falava de dinheiro em jatinho, tudo armado com Moro, com Dallagnol, com Januário Paludo e com Carlos Fernando, os procuradores. Tudo combinado. Olha só, vou mostrar para vocês aqui a matéria do Plínio, né, sobre o Wagner. O Wagner, Tony Garcia cita suposto agente da ABIN como interlocutor do Moro. Em depoimento à Polícia Federal, não é que ele fez um tweet, não é que ele falou para os vizinhos, não é que ele falou num botequim. Ele deu um depoimento à Polícia Federal, o Tony Garcia. E ele diz o seguinte: Sérgio Moro me orientou a se encontrar com uma pessoa que se dizia agente da BIM. Esta pessoa repassaria as ordens para coação, chantagem e constrangimento ilegal de autoridades. Vamos lá para a matéria do Plínio. Em depoimento à Polícia Federal, ex-deputado e empresário Antônio Celso Garcia, o Tony Garcia, nosso amigo aqui, já esteve na Fórum, foi um dos primeiros lugares onde ele falou de tudo isso, muito antes de falar na Globo News, muito antes de falar nos canais da mídia independente. Ele tinha falado com o Joaquim no 247, com a gente aqui depois, logo na sequência, na Fórum. Depois falou várias outras vezes, deu vários furos, né? Agora a mídia tradicional diz: nós desbaratamos, nós fizemos alvissaras, meu Deus do céu, é cada uma que a gente tem que aturar. Mas então ele disse que havia um elo, né, que havia um elo para coação, chantagem e constrangimento. Vamos ler as palavras do Tony Garcia aqui. Ao relatar que aceitou atuar como agente filtrado de Moro, ao assinar acordo de delação premiada, o ex-deputado contou que o ex-juiz listou algumas tarefas que ele devia cumprir. No entanto, para não levantar suspeitas, Moro teria orientado que a interlocução com o ex-deputado seria feita por um suposto agente da BIM, é suposto, no caso, diz o Tony Garcia. O Moro dizia que era um agente da BIM, né, o agente da Agência Brasileira de Informação. Aí Tony Garcia revelou que o Sérgio Moro orientou a se encontrar com uma pessoa que se dizia agente da BIM, que se nominava como Wagner, porém ostentava outros documentos com nomes diferentes. Essa frase, essa informação consta no relatório da Polícia Federal, citado na decisão do ministro Dias Toffoli, que autorizou a abertura de inquérito para investigar Moro, a esposa, a deputada Rosângela Wolff Moro, e procuradores do Lava Jato sobre as denúncias feitas por Garcia. Ou seja, deixou de ser um diz-que-me-diz. Agora tem uma investigação na PF, onde inclusive a Conja está sendo investigada. No depoimento, o ex-deputado disse ter encontrado com Wagner umas 60 vezes. Ocasiões em que cumpria como parte das missões dadas por Sérgio Moro, no mais das vezes, entregando números de telefones de pessoas a serem investigadas, as quais seriam objeto de interceptação telefônica.
Segundo o relatório da Polícia Federal, o Tony Garcia diz ter presenciado Wagner registrando em filmagem encontro entre investigados e teria mídias com provas. Garcia também apontou a necessidade de diligência no sentido de se identificar a pessoa que se apresenta como Wagner e quais os atos investigados por ele praticados, diz a PF. A polícia diz ainda, PF, no caso, Polícia Federal, Garcia entregou uma vasta documentação, uma prova que tem mais de 7.000 páginas. Ou seja, o Tony Garcia está entregando 7.000 páginas para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal, para o Toffoli investigar o Moro, a Conja, o Carlos Fernando, o Paludo, o Januário e o Dallagnol, além do Moro. São 7.000 páginas. Os investigadores dizem ainda que os relatos de Garcia narram a prática de diversos crimes cometidos no âmbito da Operação Lava Jato e citam os crimes: suposta existência de medidas invasivas no âmbito da Operação Lava Jato, como determinação de tarefas ilícitas a Tony Garcia, constantes de seu termo de colaboração premiada, tais como determinação para a realização de escutas ambientais e a exigência de entrega de gravações clandestinas de eventos que não guardam relação com o objeto do seu acordo. Outra, suposta cooptação de colaboradores pré-selecionados, existência de supostas negociações espúrias visando a homologação de acordos de colaboração premiados e direcionados, eventual existência de chantagens, coações, ameaças e constrangimento para a manutenção do acordo de colaboração premiada de Antônio Celso Garcia, o Tony Garcia. Sobre o último item, o ex-deputado relatou que a todo momento havia intimidações de que, caso ele não colaborasse de maneira exigida, o acordo seria rescindido, como a consequente prisão de Tony e seus familiares, além de apropriação de seus bens. A Polícia Federal ainda, na matéria do Plínio, pontua que os fatos narrados pelo Tony Garcia é consonante, ou seja, guarda semelhança com o narrado pelo Youssef. Se recordam que o Youssef falou que colocaram uma escuta ambiental clandestina na cela que ele ocupava da Polícia Federal do Paraná para gravá-lo em conversas com os advogados e para poder incriminar mais gente? Pois é, a própria Polícia Federal está dizendo que tem coelho nesse mato. O processo contra Moro, Rosângela e procuradores da Lava Jato foi mantido em sigilo, tá? Em sigilo pelo nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Mas quem é Wagner? O Brasil quer saber. Foram 60 encontros com o Tony Garcia. É possível que alguém tenha visto. Não dá para ficar uma pessoa assim. Não é um Gasparzinho, é um ser humano de carne e osso, tem barba, tem cabelo, tem bigode, usa boné, tem óculos, é gordinho, é magro. Vamos atrás do Wagner, porque o Wagner vai colocar o Moro na cadeia. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todes.